meus irmãos. Boa tarde, irmãos do Vinha de Luz. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nesse salão virtual, unindo corações e mentes com todos vocês. O nosso estudo da tarde de hoje é sobre a estrela de Belém, o nascimento de Jesus, tempo de reflexão. E nós vamos iniciar a nossa tarefa lendo a página de abertura, que é do livro Fonte de Paz, de Chico Xavier, capítulo 12, O Natal do Cristo. É por Emmanuel. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações do sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros, que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais. Em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. E vamos então, meus queridos, nos unir agora através da prece. E vamos à nossa prece. Pai querido, aqui estamos novamente neste salão virtual, reunidos com esses irmãos amados, em teu santo nome, muito alegres e felizes por estarmos no cumprimento de mais uma tarefa na tua seara bendita. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos oriente durante todo o transcorrer da nossa tarefa da tarde de hoje.
Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, falando de estrela de Belém, nós estamos falando do Natal. E o que é Natal? O Natal, a definição de Natal é relativa a nascimento, natalício, é o lugar de nascimento de alguém, é a terra natal. E a origem da palavra Natal vem do latim, da palavra natalis, que vem do verbo nascer, que significa nascer, como nós podemos ver aqui nesse slide. E vamos, então, falar agora sobre a origem do Natal. O Natal, na verdade, ele começou lá na época dos romanos. No dia 25 de dezembro, os romanos, eles festejavam, né, comemoravam a chegada do inverno, que é chamado solstício de inverno. Então, eles realizavam festas pagãs para homenagear o Deus Sol. Mas os mesopotâmicos também comemoravam o dia 25 de dezembro com o Zagmuk, que era uma festa pagã, em que eles festejavam com sacrifício humano. E os mesopotâmicos acreditavam que no fim do ano que os monstros acordavam. E vamos então vendo, agora nesse slide, que com o avanço do cristianismo, já lá no século IV, a igreja, com a intenção de moralizar essas festas pagãs, mudou o nome. E, como não se sabia ao certo a data do nascimento de Jesus, escolheram o nome de Natal Domini, que é Natal do Senhor, para o dia 25 de dezembro. E, então, a partir daí, vários países passaram a comemorar o Natal também nessa data. O outro símbolo é o presépio. Ele é o que mais representa, né, o lugar onde Jesus nasceu, porque reúne todas as figuras que presenciaram aquele nascimento. E o primeiro a montar um presépio foi São Francisco de Assis, na Itália, lá no século XIII. E ele resolveu montar presépio porque ele queria explicar para as pessoas como tinha acontecido o nascimento do menino Jesus. E, a partir dele, todo mundo passou a montar presépio, porque representa, né, a reunião de pessoas, de animais, e a figura divina, que simboliza a união. E os anjos, que se usa na decoração natalina, eles estão simbolizando o anjo Gabriel, no momento da anunciação. Assim como o hábito de se colocar estrelas lá no alto da árvore de Natal é para simbolizar a luz que mostrou para os reis magos aonde Jesus estava quando ele nasceu. Os reis magos. Os três reis magos, eles representam os três que encontraram Jesus através do direcionamento da estrela de Belém. E eles levaram presentes para Jesus porque fazia parte do costume da época. A árvore de Natal é um dos maiores símbolos do Natal. A pessoa pode até não montar o presépio, mas a maioria das pessoas, com certeza, vai ter uma árvorezinha de Natal. E essa tradição começou com Martinho Lutero. Ele foi o primeiro a montar uma árvore de Natal em casa. Antes dele,
as pessoas tinham o hábito de enfeitar as árvores só para comemorar a chegada do inverno. E isso justifica a escolha do pinheiro para ser a árvore de Natal, porque é uma árvore que aguentava mais o frio, né? E o Papai Noel? O Papai Noel é a figura principal da festa de Natal. E isso aí começou com o bispo turco São Nicolau, que tinha por hábito colocar moedas perto das chaminés das pessoas mais pobres e necessitadas. E a figura do Papai Noel simboliza a generosidade que envolve o coração das pessoas no Natal. E aí o tempo foi passando e a figura de São Nicolau foi ficando para trás e surgiu o Papai Noel do jeito que nós conhecemos e os presentes substituíram as moedas. E a ceia de Natal? A origem da ceia de Natal foi na Europa, porque as pessoas tinham o costume de deixar a porta da casa delas aberta para receber os viajantes, sempre oferecendo alguma coisinha para eles. E a ceia, ela simboliza um leão, porque é ao redor da mesa com a ceia de Natal que as famílias se reúnem na véspera do Natal. E para a doutrina espírita, como é que é essa história de Natal? Para a doutrina espírita, o que importa não são os presentes, não são a ceia, nem Papai Noel, nem nada disso. Não que isso seja proibido que se faça. Não. Só não se deve priorizar isso aí. Porque a prioridade no Natal, o maior festejo, é a fraternidade. São as atitudes fraternas. É o auxílio que se dá aos necessitados. Porém, não só no Natal, é o tempo todo. Porque a festa mesmo é que a gente se conscientize dos objetivos do Mestre Jesus. Com amor ao próximo, caridade, fraternidade, socorrendo a quem precisa, sendo humilde e simples. E entender que Jesus é a luz que deve brilhar no mundo inteiro. E refletir que ele deu o maior exemplo de humildade quando nasceu na manjedoura. E que para nós chegarmos perto dele é pelo pensamento, pelas palavras e pelo nosso comportamento. E falando de Natal, nós não podemos deixar de falar de Maria, que é a mãe de Jesus. E quem é Maria? No livro Maria de Nazaré, de Miramês, diz que Maria é o espírito da mais alta pureza vindo do sistema solar de Sírios. E estando no plano de luz, não hesitou em renunciar à sua posição, em deixar de lado sua própria luz, para dar lugar a uma luz maior que fosse acesa aqui em nosso planeta. E devagarzinho, bem devagar, Maria veio descendo dos planos com o objetivo de mergulhar na escuridão da Terra. E o seu principal pensamento, seu principal objetivo era preparar o ambiente do planeta para a chegada do Messias. Então, o que nós sabemos é que em todos os cantos da terra, os profetas anunciavam que chegaria o Messias. E naquela época também predominava o apego aos bens terrenos, o orgulho, o tomar lá da cá, vaidade, egoísmo, tudo isso que a gente conhece. E os judeus, eles tinham uma ideia errada sobre o Messias prometido, porque eles achavam que esse Messias ele ia chegar
para defender os interesses materiais deles. Nem imaginavam, né, que esse Messias prometido viria a falar de amor, viria a iluminar corações. Eles achavam que ele ia chegar e se impondo pela força e pela violência. E o plano espiritual dedicou especial atenção à cidade de Nazaré, com o objetivo de fazer a limpeza psíquica e espiritual do ambiente local. E o Espírito Sofia foi escolhido para ser a mãe do Messias. E o plano espiritual também escolheu Eli e Ana para serem os pais daquela que seria Maria, e eles foram levados através do sono ao plano espiritual, onde o Gabriel fez o convite para essa tarefa sublime, e eles aceitaram. Gabriel, Rafael e Miguel traziam com todo carinho um espírito que iria envergar um corpo de carne e na terra receberia o nome de Maria. E aquela casinha humilde ficou toda iluminada. E Maria, em espírito, foi visitar a casa onde ela iria habitar quando nascer e se ajoelhou diante daqueles que iriam ser os seus futuros pais em sinal de agradecimento. E lá no Templo de Jerusalém, nós vamos encontrar um sacerdote que era diferente dos outros, dos seus companheiros, porque ele era consciente dos seus deveres espirituais. Era o Azedamoá. E uma noite, quando ele ia dormir, ele foi levado ao plano espiritual através do sonho, aonde ele foi informado pelas entidades espirituais que ia nascer a mãe do Messias, que seria em Nazaré. Falaram onde era a casa, onde ficava a fonte que ele poderia encontrar. Quando ele acordou, ele lembrou de tudo, foi para Nazaré, conheceu os pais, ficaram amigos e prometeu de ajudá-los em tudo que fosse preciso na assistência e educação da criança que ia nascer. E chegou o tão esperado momento do nascimento de Maria. Os três espíritos, né? Gabriel, Rafael e Miguel, estavam lá no quarto de Ana, estava quase dando à luz. E quando Maria nasceu, apareceu uma luz diferente desses três espíritos, uma luz perfumada que contaminava todo o ambiente e tocou a fronte da criança que sorriu. E o rabino Azedamoá, quando soube do seu nascimento, foi visitá-la. E assim, o Espírito Sofia reencarnava com o nome de Maria. E mais tarde, passaria a ser conhecida como Maria de Nazaré, começando aí a sua missão sagrada de trazer ao mundo aquele que iria mostrar para a humanidade novos rumos, exemplificando o amor. E o sacerdote Azedamoá falou para os seus companheiros lá no templo sobre o Messias que iria chegar e sobre a mãe dele que já tinha chegado, que Maria já tinha nascido. E Maria foi crescendo, né? Foi desabrochando, e a sua vivacidade, a sua graça, a sua sabedoria e segurança no falar encantava todo mundo. Isso fez com que a fama se espalhasse e todos quisessem conhecer a menina que estava predestinada a ser a mãe do Messias. Mas os sacerdotes do Templo de Jerusalém não estavam gostando muito da história, não. E não acreditavam que Maria era a predestinada a ser a mãe do Messias. Porque eles não entendiam como é que uma pessoa com uma função tão grande, tão importante como essa, foi nascer numa casinha humilde, numa cidadezinha pequena como Nazaré, e não nasceu numa mansão de um sacerdote,
no centro de Jerusalém. E quando os sacerdotes a conheceram pessoalmente, encheram Maria de perguntas. E ela, orientada pelas entidades espirituais que sempre a acompanhavam, respondia tudo com segurança. E deixando eles ficavam desconcertados. E um dia eles resolveram convidá-la para ser educada lá no templo, junto com as outras virgens, porque assim eles poderiam ficar olhando ela de perto, vigiando melhor. Só que chegando lá, eles conversaram, fizeram muitas perguntas. Qualquer assunto que eles abordassem, Maria respondia com segurança e sinceramente, do jeito que ela recebia aquela intuição. Só que o que ela falava não agradava a eles, porque contrariava os seus interesses. O que eles queriam? Continuar na posição que estavam sendo beneficiados com o luxo de tudo que ganhavam, de tudo que eles usufruíam. E contrariava as expectativas deles sobre o Messias, porque ela falava uma coisa que eles não estavam querendo. Eles queriam outro tipo de Messias. E, com tudo isso, eles resolveram mandá-la de volta para casa. E o tempo passou, Maria foi crescendo, e eles sempre, né, desconfiados, achando que ela não era a dona daquela missão, e que nem pensar, não passava pela cabeça deles de perder as mordomias que eles tinham, e aí acharam que casando com Maria resolvia o problema. Porque, de acordo com a profecia, o Messias teria que nascer de uma vez. Se ela tivesse casado, isso não ia ser possível. Então, o sacerdote Azedamuá aconselhou Maria a aceitar o casamento, e disse para ela que eles já tinham escolhido pretendentes, mas que, na verdade, eles só foram os intermediários, os instrumentos, porque quem escolheu mesmo foi Deus. Deus escolheu José. José, que era um terapeuta dos essênios, embora os sacerdotes do templo nem sonhassem com essa possibilidade. Então, vamos saber um pouquinho sobre José. José ben Jacó. Ele era um homem simples, de uma família simples de camponeses, que descendia de Davi. Era carpinteiro e era obediente às leis de Deus. E ele já possuía determinados valores morais e espirituais que ele adquiriu através das suas inúmeras experiências nas reencarnações anteriores. E ele também entrou para a sociedade essênica através da conversa com o essênio e passou a frequentar a sociedade, começando a trabalhar como terapeuta. E José, como nós já comentamos ainda há pouco, ele prestava serviços no Templo de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, ele participava da comunidade dos essênios, sem que os sacerdotes do templo soubessem. E os sacerdotes resolveram escolher José para casar com Maria por suas qualidades morais e também pela sua obediência às leis do templo. Então, prosseguindo, quando os sacerdotes falaram para ele sobre o casamento, ele aceitou mais pela obediência às leis, né? E porque soube das qualidades da Virgem que eles estavam lhe prometendo. E quando José e Maria se conheceram, foi lá no templo dos essênios, porque os dois foram no mesmo dia para se aconselharem sobre o assunto. E
Os sacerdotes planejaram a festa de casamento, a data e tudo mais, e chegou o dia do casamento. O casamento foi realizado no templo, uma festa bem grande, com muitos convidados, muitas comemorações, muitas doações, muitos presentes, muita comida, muita matança de animais e uma festa em grande estilo. E o tempo passou, o tempo do casamento passou, e o plano espiritual começou a preparar a chegada do Messias. Maria, um dia depois que ela acabou de fazer as orações, estava se preparando para dormir, quando ela sentiu um perfume maravilhoso envolvendo todo o seu ambiente. Ela entendeu que não estava dormindo e sentiu que a sua personalidade estava sendo dividida em duas. E notou que mãos angélicas estavam trabalhando no seu corpo físico e estavam ajudando-a a sair do corpo de carne. E prosseguindo, isso aconteceu pelo desdobramento consciente, quando Maria foi levada ao plano espiritual e lá, diante das 3 estrelas, né, os 3 arcanjos, o Gabriel assumiu a forma humana e disse para ela: Maria, que a paz do Senhor seja contigo sempre. Eis que és bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber em teu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. E José também recebeu a visita das 3 entidades. Embora ele não conseguisse, né, ele não reunisse condições espirituais para ver as entidades, ele entendeu que tinha alguma coisa acontecendo perto dele. E quando ele dormiu, ele ouviu em espírito a voz do Gabriel falando para ele: José, tem muitos outros homens que poderiam ter sido escolhidos para estar no seu lugar. Acontece que Deus escolheu foi você. E você deve aproveitar essa chance, porque essa chance é uma ajuda que Deus está te dando. E aí as entidades falaram com ele sobre a chegada do Messias e que ele precisava mudar o comportamento dele, as ideias dele com relação a Maria, e falou que ele já tinha sido avisado sobre o que ele deveria ser para Maria. E falaram ainda: nada exijas para a tua satisfação pessoal. Só um momentinho. Nada exija para a tua satisfação pessoal. Oferta tudo o que tiveres por amor. E José ainda não conseguia entender o que a profecia falava sobre aquela história de virgindade de Maria. Mas ele entendeu que aquele sonho, aquela voz, aquilo que ele ouviu estava relacionado com Maria e com a missão dela. E os pais dela também receberam aviso da chegada do Messias através do sonho. E vamos falar agora um pouquinho sobre o corpo de Jesus. Muito se discute, se especula, se pesquisa sobre a composição do corpo de Jesus desde que ele nasceu até os dias atuais. Para o nascimento de um grande ser, as leis que regulam são outras, assim como as que o assistem. Não é que esse ser seja privilegiado. Ele apenas recebe o que merece no âmbito de sua grandeza espiritual. Então, o plano espiritual precisou pesquisar muito para chegar a uma definição de como seria o corpo de Jesus. Qual seria a forma mais adequada para essa ligação com a carne.
Então, Jesus não tinha um corpo que fosse só físico, nem só fluídico. Ele é, pois, o caminho do meio das gerações futuras. Ele teve um corpo híbrido, mas um corpo de alta vibração moral e espiritual. E como isso aconteceu? Como foi a concepção de Jesus? Foi de uma estrela próxima ao sistema solar, a 9 anos-luz de distância, que veio a semente genealógica esplêndida de perfeição, para obedecer ao acasalamento com o óvulo em uma virgem na cidade de Nazaré. E como aconteceu isso? Aqueles 3 espíritos que acompanham o processo, né, da preparação da vinda de Jesus, eles se tornaram estrelas devido à sua grandeza espiritual. Então, eles trouxeram a semente que seria inoculada no ventre de Maria. Assim, seria cumprida a profecia de que Jesus realmente nasceria de uma virgem. E continuando aqui, com todo cuidado e com todo respeito, essas entidades trouxeram para a Terra a semente masculina para fecundar Maria de Nazaré. E Maria estava quase dormindo quando percebeu a presença das entidades espirituais perto dela. Um deles trazia nas mãos luminosas algo que também irradiava uma luz intensa. Com toda a ternura e cuidado, colocou-a no ninho uterino de Maria com os recursos divinos. A semente estelar caminhou para o ovário, deixando um rastro de luz no caminho percorrido. E o ovário, respondendo à ordem mental instintiva de Maria, desprendeu o óvulo que foi envolvido por uma luz avermelhada que o conduziu ao encontro da semente estelar. E o tempo passou. A concepção, né, aconteceu. Após a concepção, José e Maria não coabitavam, pois, de acordo com as leis da época, o casal só coabitava 6 meses depois do casamento. E José também não estava sabendo nada sobre essa concepção de Jesus que tinha acontecido. Preocupada, Maria foi contar para ele, pensando qual seria a sua reação quando ele soubesse da gravidez dela, já que ele não havia tido uma vida em comum com ela. E ela contou para ele. Falou que estava gerando um filho, mas que ela ainda era virgem, e mesmo assim, sendo virgem, ela daria à luz ao Messias. E Maria, então, explicou tudo o que aconteceu, a visita do anjo, que ela seria a mãe de Jesus e que ele seria concebido por obra e graça do Espírito Santo. Mesmo com tudo isso, José ainda não conseguia entender muito bem a situação. Por quê? Ele tinha medo do que os vizinhos e os sacerdotes iam falar e pensar dele. Então, quando ele foi dormir, novamente, através do sonho, o anjo Gabriel veio falar com ele e falou para ele que ele não devia temer em receber Maria, porque o que foi gerado em Maria era um tesouro que os céus estavam enviando à terra, e que Maria é cheia de graça entre as mulheres do mundo. Continuando, e o anjo continuou a falar com ele. Quantas vezes já foste avisado? Por muitos meios foste avisado.
mas você ainda continua endurecido no seu coração por uma suposta regra de direito de posse de uma pessoa. Maria é tua companheira e não uma mercadoria que compraste na feira. E quando José acordou, ficou com aquelas palavras do anjo na cabeça e aquilo ajudou para que ele se conscientizasse, se esclarecesse, chegasse à conclusão de que devia pedir perdão a Maria, e ele o fez na presença dos seus pais e dizendo que ele já estava entendendo que a gravidez de Maria era de origem divina, pois ela traria à Terra o Messias prometido. Era uma missão divina. E vamos lá. E chegamos, então, ao nascimento de Jesus. Os anjos avisaram a José e Maria que eles não deveriam ficar ali em Nazaré, que deveriam ir para Belém de Judá, porque lá que seria cumprida a profecia do nascimento do Cristo. E Jesus, a essas alturas, ele já havia descido das esferas, né? E pela misericórdia divina, ele já estava na atmosfera aqui da Terra. E chegamos, então, ao momento do Jesus nascendo. Jesus estava nascendo. Aqui nós estamos vendo, né, o anjo perto de Jesus e de Maria, e o lugar escolhido foi uma manjedoura, onde os animais se recolhiam para dormir. Ali, naquela manjedoura, Maria e José e todo o ambiente foram banhados por uma luz esplendorosa. E entidades angélicas estavam ali preparando o ambiente. E os 3 seres de luz que acompanharam todo o processo também estavam ali. E vamos ver então agora o que aconteceu. Nasce Jesus. Um daqueles 3 espíritos fez com que as suas mãos brilhassem com mais intensidade e, penetrando no ventre sagrado de Maria, de lá eles retiraram de suas entranhas o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias. Então, os 3 anjos, diante de Maria, se ajoelharam e falaram para ela: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. E os 3 reis magos que chegaram até onde estava Jesus, que faziam parte de altas escolas iniciáticas, que já sabiam do local exato em que Jesus nasceu, Belchior, Baltazar e Gaspar, embora estivessem em lugares diferentes, os 3 viram, ao mesmo tempo, aquele sinal de luminosidade mostrando o caminho. E o que eles viram? Uma falange de espíritos iluminados de todos os países, que se reuniram por convocação superior para adorar o grande pastor que acabava de chegar. O conjunto formava uma luminosa estrela. E vamos, então. Sacerdotes, pessoas de tudo quanto era lugar, souberam, né, de Jesus e vieram visitá-lo. Os primeiros a divulgarem as notícias sobre o menino Jesus foram os 6 magos.
E vamos, então, falar um pouco depois que Jesus nasceu. O parto de Jesus foi como tinha que ser, né? Num lugar discreto, para não chamar a atenção de curiosos, para não perturbar a ordem divina como deveria ser. E o nascimento dele atravessou fronteiras. Todo mundo soube que o Messias tinha chegado. E quando o tempo passou, né, no dia em que Jesus já podia ser levado ao templo, né, o menino Jesus, chegando lá, todo mundo queria pegar ele no colo, todo mundo queria conhecer, queria vê-lo. E dentre eles tinha o levita Nicodemos, que tinha uma ulceração no tórax, que doía muito. Quando ele também foi segurar Jesus, ele sentiu que alguma coisa estava acontecendo com o ferimento e logo ele viu que tinha ficado curado. A ferida tinha cicatrizado. Então, Maria, José e o menino Jesus estiveram com os sacerdotes que queriam mais respostas, fizeram mais perguntas, porque, na verdade, eles queriam provas de que Jesus era realmente o Messias prometido. E essas provas só seriam obtidas através da realização de milagres que Jesus fizesse desde criancinha. E o primeiro milagre ele fez, que foi a cura de Nicodemo. O segundo milagre veio nesse mesmo dia, quando a família sagrada ia saindo do templo e uma família de leprosos foi curada pelo menino Jesus. E a notícia dos milagres que o menino Jesus operava com a sua simples presença, só estando presente, ele já realizava milagres, junto aos aflitos, aos doentes, espalhou-se pelo mundo todo. E os reis magos, que tinham combinado entre eles de divulgarem, né, essas notícias, Gaspar, quando chegou na Índia, que era o seu país de origem, falou para todo mundo que as profecias relacionadas ao Messias tinham se cumprido. Baltazar, chegando à Pérsia, sua terra natal, cumpriu o que combinou com os outros, divulgou tudo o que ele presenciou quando conheceu Jesus pessoalmente. E Belchior, voltando ao Egito, sua pátria, começou a divulgar as notícias sobre Jesus nas escolas. E aí chegamos, finalmente, à estrela de Belém, que é um fenômeno registrado na tradição cristã que teria marcado o nascimento de Jesus, mostrando aos três reis magos a localização exata onde Jesus estaria. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Essa passagem, né, ela está relacionada aos três reis magos que viram no céu uma estrela diferente e foram seguindo essa estrela por vários meses. E o nome Estrela de Belém está ligado ao fato dessa estrela ter mostrado a direção de Belém para os reis magos. Na tradição popular, acredita-se que ela era um cometa, e nos presépios ela aparece como uma cauda. E vamos ver o que se fala sobre ela por aí. O sacerdote francês Albert Lagrange foi um dos primeiros a estudar o assunto. Para ele, ela seria o cometa Halley, que tinha se aproximado da Terra. Mas outros estudos mostraram que isso não seria possível, porque o cometa Halley aproximou-se da Terra em 12 AC, época que foi antes do nascimento de Jesus. Jesus nasceu entre os anos 7 e 2 AC. E várias teorias apareceram. E esse livro aqui, de J.J. Benítez, O Enviado, este livro, ele
mostra muita coisa interessante sobre as teorias. Então, ele diz assim, que pesquisadores e astrofísicos chegaram a pensar que aquela estrela é um Sol. Ah, mas aí chegou-se a hipótese que não, é inviável, que senão o seu calor ia causar um desastre cósmico. Será que era um cometa? Não, também não, porque a passagem do cometa, ela é registrada, observada, anotada, e um cometa jamais se comportaria do jeito que a estrela de Belém se comportou, mostrando o caminho para os Reis Magos e depois ficando parada em cima da manjedoura. Será que é um meteoro ou um meteorito? Ah, não. Não teria condições de manter uma trajetória horizontal, apontando o caminho e parar em cima da manjedoura. Será que é uma nova ou uma supernova? Nunca foi registrada em nosso sistema solar. No caminho da Terra não há uma estrela desse tipo. Nossa única estrela é o Sol. E então, será que é uma conjunção planetária? O matemático Kepler chegou a fazer cálculos mostrando que houve uma conjunção planetária no ano de 6 a.C. Podia ser que essa conjunção estivesse no momento do nascimento de Jesus, mas essa teoria dele não foi adiante. Já no século XX, 1925, o alemão P. Schnabel descobriu que houve uma conjunção planetária no ano 7 a.C. e que ela se repetiu por 3 vezes. E mais tarde, astrônomos modernos descobriram as datas em que essa conjunção planetária ocorreu. A primeira foi no dia 29 de maio do ano 7 a.C. A segunda foi no dia 3 de outubro do mesmo ano. E a última em 4 de dezembro do ano 7 a.C. Essa descoberta fez com que os pesquisadores das Sagradas Escrituras relacionassem esse achado com a estrela de Belém. A confirmação de que Jesus tinha realmente nascido entre os anos 6 e 7 a.C. veio reforçar essa ideia. Será que era um OVNI? Um objeto voador não identificado? E o autor diz assim, se essa estrela não foi classificada em nenhuma das hipóteses, poderia ser um OVNI, porque voava, brilhava e seguia uma direção como se fosse pilotada por alguém. O autor acha que essa ideia é viável porque há muito tempo a Terra recebe visitantes intergalácticos que, pela lógica, parecem ser mais evoluídos em tecnologia, navegação espacial e, provavelmente, mais evoluídos espiritualmente. Analisando-se o fato de que para Cristo encarnar na Terra há 2000 anos, foi preciso um cuidadoso planejamento para a sua vida. Ele diz assim, que é bem possível que seres ou raças mais evoluídas, que convivem mais próximos de Deus, tenham participado de todo esse processo. E sendo assim, ele ainda acrescenta, a estrela de Belém pode ter sido uma nave espacial e os astronautas usando. Enfim, todas essas teorias não explicam a movimentação inteligente da estrela de Belém. E nós, então, vemos aqui no livro Luz do Mundo, né, do Divaldo Franco, onde ele diz o seguinte, há muitas pessoas realmente interessadas em explicar esse tipo de fenômeno, que deu origem à estrela de Belém, e investigaram, através da história, matemática, astrologia. Alguma das hipóteses pode ser aceita. A certeza que temos é de que Jesus é a concentração dos astros divinos, concentrada temporariamente em forma humana, para possibilitar sua convivência com os humanos. A sua chegada ao planeta foi envolvida em intensa luminosidade, alertando para as mensagens inovadoras que ele trazia. E ele diz assim, que o Jesus, sendo rei divino, mesmo assim ensinou a humildade, submetendo-se à realidade do contato com os homens.
Sendo o construtor da terra, Jesus ensinou a renúncia, vivendo experiências junto com os humanos. E sendo legislador sublime, aceitou passar pela prepotência dos religiosos e do Império Romano. Ele prossegue ainda dizendo, em toda a sua jornada, a semelhança de astro que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, clareou os destinos dos homens, como obreiro infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos das almas, pelas constrições das paixões esmagadoras de todos os tempos. E ele acrescenta que, para chegar em Belém, Maria grávida e José, que a conduzia, passaram por muitas dificuldades pelo caminho. E quando chegou o momento de Jesus, os anjos anunciaram e uma estrela mostrou o caminho. E que qualquer hipótese que se aceite sobre a estrela de Belém, a verdade é que os espíritos de luz que agiam nos dois planos da vida se uniram, formando um facho de luz intensa, indicando a humilde manjedoura onde Jesus começaria sua trajetória entre nós. Aí está a estrela de Belém. Pastores e reis magos, todos eram videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E a nossa reflexão final? Meditemos sobre o que temos feito com o presente que Deus nos dá a cada dia em nossa existência atual. Como está a manjedoura de nossos corações? Estamos alimentando a chama da nossa luz interior para nos iluminarmos aonde estivermos? E como anda a nossa luta interna contra o orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, ciúme e tudo mais? E o perdão das ofensas? Estamos trabalhando nisso? E compartilhamos tudo que Jesus, que Deus e Maria colocam à nossa disposição? Ou ficamos só para nós? Nos compadecemos da dor dos outros? Ou só estamos preocupados com a nossa própria dor? E somos agradecidos a Deus Pai por tudo que Ele nos dá, começando pela vida, o esclarecimento, a doutrina espírita em nossas vidas. E estamos diariamente nos preocupando. Será que estamos fazendo a felicidade daqueles que passam pela minha vida? Estou fazendo alguém feliz com a minha vida? Com a convivência comigo? Com a proximidade de mim? O que eu estou fazendo de melhor para os outros? É isso, meus irmãos queridos. Esse é o nosso Natal. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração e festejarmos. E vamos, então, nos unirmos agora através
da nossa prece final. E vamos lá. Jesus, mestre de amor e mestre de luz, que não mediu esforços em se sacrificar, dando sua própria vida em amor por todos nós. Mestre amado, que possamos lutar sim, com o nosso íntimo, e que possamos nos tornar vencedores nessa batalha interior, para que possamos, tentando te imitar como nosso modelo guia, a nos melhorar, a darmos o que de melhor tiver para os nossos semelhantes, onde quer que estejam. E que todos os corações sejam tocados, Mestre Jesus, nesse momento, em todas as partes desse planeta. Que a tua luz, o teu amor, a tua doçura, o teu carinho invadam o coração, principalmente o daqueles que mais sofrem nesse momento, em qualquer lugar que esteja. Que lá até eles chegue o teu presente de Natal, em forma de bálsamo consolador, para qualquer que sejam as suas dores. E que nós, aqui reunidos em teu nome, também sejamos merecedores desse bálsamo, Mestre amado, que derrama sobre nós nesse momento. Que a tua paz, que a tua luz se faça sobre todos nós, que envolva todo esse planeta, que seja nesse instante banhado de luz, banhado de eflúvios de cura para as doenças físicas e morais. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Maria. Obrigada, Pai querido. Obrigada, amigos benfeitores espirituais. Sejam conosco em todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos, meus queridos. Que todos recebam esse abraço de Jesus, as bênçãos divinas como seu melhor presente no Natal e no próximo ciclo que se inicia. Até a próxima. Oi, pessoal. Boa tarde de domingo para vocês, tá bom? Eu vim aqui para desejar um Feliz Natal, tá? Para todos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Um Feliz Natal e um Ano Novo melhor ainda, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.